precioso da parte de Deus para te falar nessa noite. Olha só, Salmos de número 84 tem uma bênção de Deus para a tua vida e para a minha vida. É um salmo maravilhoso. Se encerrássemos o culto após a leitura desses salmos aqui, sairíamos aqui já renovados, saltitantes de alegria, porque Deus é maravilhoso, Deus é bom, Deus é soberano. E diz o salmista o seguinte: quão amáveis são os teus tabernáculos, ó Senhor dos exércitos. A minha alma está desejosa e até ardentemente deseja os átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si, onde põe os seus filhos, e até mesmo nos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, te exaltarão continuamente. E olha só, o número 5, bem-aventurado o homem que tem a sua força em ti, em cujo coração estão os teus caminhos. Que maravilha! E você está aqui nessa noite porque o teu coração está no Senhor. A força que vem, que faz com que você vença todos os dias, está no Senhor. Por isso louvamos ao Senhor e bendizemos ao seu santo e maravilhoso nome. Ele é digno de louvor, amém? Glória a Deus. Eu quero convidar você nesse momento para nós orarmos, e já vamos louvar ao Senhor. Fecha os teus olhos, coloca a mão sobre o teu coração, assim vamos orar nesse momento. Papai querido, buscamos a tua presença, buscamos a tua face, buscamos ao Senhor nesse momento. Quão grande, Senhor, é esse momento de estarmos diante do Senhor. Em tantos, muitos lugares nesse universo, a tua presença é magnífica, mas aqui a tua presença é revelada nessa noite. E nessa noite, Senhor, pessoas que adentraram aqui, Senhor, tristes, abatidas, cansadas, Senhor, fadigadas das lutas do dia a dia, eu sei que virá o bálsamo do céu sobre a vida de cada um. E nessa noite, aquele que adentrou aqui, Senhor, machucado e ferido pelas circunstâncias, Senhor, eu sei que descerá o bálsamo para curar as feridas da alma. Eu sei que o teu Espírito está aqui, Senhor, de uma forma maravilhosa. E o teu Espírito, ele nos consola, e o teu Espírito nos vivifica, e nessa noite sairemos daqui, Senhor, transformados, alegres, confiantes, porque o Senhor é Deus maravilhoso. Louvamos ao teu nome. Tu és bem-vindo, Espírito Santo, nesse lugar. Tu és bem-vindo, e toma a tua casa, toma os nossos corações para falar aquilo que tu desejares, fazer da forma aprazível ao Senhor. Tu és bem-vindo em nome de Jesus Cristo, amém. Vamos louvar ao Senhor. Ao meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Com o esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz.
Não para ainda. Vamos continuar louvando. Não para ainda. Escuta isso. Eu estava estudando essa semana, imaginando. Nós já vamos continuar louvando. Quando Deus estava organizando todo o sistema do universo, eu estava imaginando Pai, Filho e Espírito Santo trabalhando, e aí Deus dando as dimensões do Sol, seus mais de 1.300.000 quilômetros de diâmetro, e Deus dá a nossa Via Láctea, forma a nossa Via Láctea com mais de 100.000 anos-luz de distância de uma ponta na outra, 1.000 anos-luz no meio dela, de cima a baixo, e Deus formando tudo isso, e na sua imensidão, na sua grandeza, Ele olha, te chama filha pelo teu nome, Ele olha para você e diz: ei, Rosângela, ei, Viviane, ei, Maria Isabel, ei, Débora, ei, Mordi, Zéias, lá estão adorando. Olha só a grandiosidade, mas Ele olha para nós que somos tão pequenos. Eu quero te convidar a adorar nessa noite, e expressar quão grande é o nosso Deus, quão imensuráveis são os seus caminhos. Adore ao Senhor, adore ao Senhor, adore ao Senhor. Deixe esse lugar com o teu louvor, para que chegue como um incenso suave diante da sua presença. Adore ao Senhor, quão grande é o nosso Deus. Continua louvando, pode louvar. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus, com o esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus,
a tua luta, amém? todos são Não importa a tua dificuldade, a tua fraqueza, as tuas limitações. Nosso Deus é maior. Aleluia. Glória a ti, Jesus. Teu meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Aleluia, Jesus. Graças a Deus. Meu amado irmão, como é doce a comunhão que eu tenho com você. Foi Jesus quem nos uniu, e essa união é baseada no amor de Deus. Meu amado irmão, como é doce a comunhão que eu tenho com você. Foi Jesus quem nos uniu, e essa união é baseada no amor de Deus. Eis a razão deste amor não ser explicado, mas fundamentado em Cristo Jesus. Caminhamos lado a lado, sabemos que não somos iguais, mas eu posso entender você. Caminhamos lado a lado, sabemos que não somos iguais, mas eu posso entender, porque temos o mesmo Pai, porque temos o mesmo Pai, porque temos o mesmo Pai. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do seu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Aleluia. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que
se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do seu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou movendo sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do seu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou movendo sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Eu creio que Jesus deu sua vida em meu lugar, transformou meu coração, fez nascer em minha paz. Sim, eu creio na promessa de que não me deixará. Com Jesus estou seguro, tenho força pra vencer. Por isso venho te adorar, Senhor. Por isso venho te adorar, Senhor. Acima das palavras, acima de todo som, acima de toda glória, te louvarei, ó Senhor. Eu creio que Jesus deu sua vida em meu lugar, transformou meu coração, fez nascer em minha paz. Sim, eu creio na promessa de que não me deixará. Com Jesus estou seguro, tenho força pra vencer. Por isso venho te adorar, Senhor. Por isso venho te adorar, Senhor. Acima das palavras, acima de todo som, acima de toda glória, te louvarei, ó Senhor. Louvarei, 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 louvarei. Todo ser que respira, louvem ao Senhor. Todos jovens e crianças, louvem ao Senhor. Todos povos, toda a terra, louvem ao Senhor. A igreja em unidade, louvem ao Senhor. Acima das palavras, acima de todo som, acima de toda glória, te louvarei, ó Senhor, ó Senhor, ó Senhor. Aleluia. Que possamos louvar ao Senhor acima de todas as coisas, amém? E por isso nesta noite queremos dizer ao Senhor:
este é o nosso desejo, é entregar o nosso coração para Ele. Que desde que ao levantarmos até ao nosso deitar, nós possamos dizer para Ele: faça o teu querer nas nossas vidas, Senhor. Que a nossa vida seja um glorificar a Ti. Amém? Glória a Ti. Este é o meu desejo de honrar, Senhor, com meu coração te adorar.
pastor Gilberto estava comentando, o Deus criador de todas as coisas, e hoje pela manhã no discipulado, estávamos comentando também sobre a grandeza do nosso Deus, né? Um Deus nós louvamos aqui hoje à noite, quão grande é o Senhor, as coisas que Ele fez, as coisas que Ele criou, tudo Ele pensou, tudo Ele planejou. Eu não consigo imaginar, eu não consigo entender que algo não tenha sido planejado, pensado ou propositado por Deus. Eu não consigo trabalhar com essa ideia. E daí nós no discipulado pensamos, a grandeza desse Deus, esse Deus imenso, que criou o universo, as medidas, quais são as medidas do universo? A nossa mentalidadezinha humana não consegue imaginar. No entanto, Ele foi lá e desenhou Adão com a própria mão. Já pensaram a situação? Ele fazendo a voltinha da orelha aqui, o coração, a válvula do coração, a veia, cada uma das válvulas são 4 cavidades que tem, 2 válvulas, artérias, veias. Imaginem Ele fazendo tudo isso. Todas as coisas Ele criou com a sua palavra, né? Haja, e foi havendo as coisas. E o ser humano, ele foi lá e criou especialmente. O ser humano vira as costas para Ele, e Ele mesmo assim se entrega. Ele se entrega, Ele entrega o seu único filho, Jesus, que vai lá, derrama a sua última gota de sangue. Enquanto Jesus estava multiplicando pães, um resuminho da nossa aula do discipulado hoje de manhã, né? Enquanto Jesus estava multiplicando pães, 5.000 pessoas, 7.000 pessoas, 3.000 pessoas, quando Ele estava curando cego, paralítico, ressuscitando mortos, era isso. E na hora da sua morte, né? Na hora em que Ele estava que Ele foi levado preso, quantos estavam com Ele? Tinha um que seguia de longe. Quando perguntaram, não, eu não tenho nada a ver com Ele, né? Esse Deus grandioso, Ele nos amou. Esse Deus é um Deus criador. Esse Deus é um Deus forte. E Ele nos proporciona estarmos aqui nesta noite, para nós louvarmos e engrandecermos o seu nome. Eu quero convidar os irmãos para lermos o Salmo 37, do 5 ao 12. Desculpa, Salmo 36, do 5 ao 12. A tua misericórdia, Senhor, está nos céus, e a tua fidelidade chega até as mais excelsas nuvens. A tua justiça é como as grandes montanhas, os teus juízos são um grande abismo. Senhor, tu conservas os homens e os animais. Quão preciosa é, ó Deus, a tua benignidade, e por isso os filhos dos homens se abrigam à sombra das tuas asas. Eles se fartarão da gordura da tua casa, e os farás beber da corrente das tuas delícias. Porque em ti está o manancial da vida, na tua luz veremos a luz. Estende a tua benignidade sobre os que te conhecem, e a tua justiça sobre os retos de coração. Não venha sobre mim o pé dos soberbos, e não se mova a mão dos ímpios. Ali caem os obreiros da iniquidade, cairão e não se poderão levantar. Irmãos, nós temos um verso que também, um salmo, que também trata da grandeza de Deus, que também nos apresenta quem é Deus e como é a vida do justo aqui. Eu quero chamar a atenção de vocês para o verso 9, a parte B do verso 9, que diz assim: na tua luz veremos a luz. Essa é uma das versões. E eu estava dando uma pesquisada, fazendo uma leitura, né? Encontrei a versão King James, que diz assim: pois em ti está a fonte da vida. Graças à tua luz, vemos a luz. Graças à tua luz, vemos a luz. Vou repetir esse último trecho, verso 9, a parte B. Graças à tua luz, vemos a luz.
Irmãos, eu estava lendo a Bíblia, folheando, analisando, lendo, cheguei neste verso aqui. E eu fiquei pensando, eu imaginei verdades que tem impressas, verdades que tem reveladas aqui, e que o ser humano muito posteriormente vai se dar conta disso. Eu quero chamar a atenção dos irmãos para os aspectos ligados, relacionados à luz e aos seus raios e também às cores. Nós temos neste trechinho, nessa parte B desse 9 aqui, desse verso 9, nós temos uma série de questões que nós podemos linkar, entre elas a luz, que é o tema principal, os raios e as cores. O verso diz assim: na tua luz veremos a luz, graças à tua luz vemos a luz. Por causa da luz, deixa eu fazer uma pergunta a vocês. É por causa da luz que nós enxergamos as coisas. Os irmãos conseguem entender isso aí? É por causa da luz. Imaginemos que esse ambiente esteja todo fechado. Enxergaríamos uns aos outros? Não enxergaríamos ninguém. Ou seja, é a luz que faz com que nós nos enxerguemos, com que nós enxerguemos as coisas, com que nós possamos ver a coluna, a mesa, as cadeiras, aonde a gente quer sentar, por onde sair. É a luz que nos faz ver isso aí. E Isaac Newton, no século 17, ele vai desenvolver a teoria da refração da luz, a partir da percepção de que a luz branca do sol, ao refletir sobre um prisma de vidro, reflete do outro lado como um feixe de 7 cores. Vejam bem, irmãos, daí eu estava analisando a questão da refração da luz e a questão do Salmo. Verso 9 diz assim: na tua luz veremos a luz, na tua luz vemos a luz. Graças à tua luz, nós podemos ver a luz. E daí eu pensei, meu Deus do céu, o Salmo, escrito muito tempo antes de Cristo, já refletia isso, já dizia isso. E eu fiquei pensando, analisando, nosso Deus é comparado, se fôssemos analisar a teoria de Newton, nosso Deus é comparado ao sol, que emite a luz branca, e a partir da luz branca é que a gente pode identificar as outras cores. E daí Newton segue, ele descobre que não é a nossa visão que vai até o objeto, é o que a luz reflete do objeto que vem até nós. Vejam bem, a luz que reflete no objeto que vem até a nossa visão. A luz do sol, a luz branca, reflete em algo. Por exemplo, as cadeiras são todas azuis. Se não temos alguém com daltônico aqui, todos haveremos de concordar que as cadeiras são azuis. A luz branca reflete na cadeira azul, e da cadeira azul reflete para a nossa visão apenas o azul. Os outros raios da luz branca se perdem. Apenas o azul da cadeira reflete a nossa visão. Deus, podemos comparar esse sol a essa luz branca que nos faz enxergar. A conclusão que Newton chega, então, é de que a luz branca não existe. Ela é o resultado da junção dessas outras cores. E daí tem aquela experiência que se faz na escola, né? Um disco com 7 cores, que se gira numa velocidade, a partir de uma determinada velocidade, não se enxerga nenhuma cor, apenas branco. Por quê? Mistura todas essas 7 cores aí. Ela é o resultado, então, a luz branca não existe, ela é o resultado da junção das 7 cores que compõem o arco-íris: vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, ciano, que é um azul, é mais ou menos azul, e violeta. A luz branca consegue refletir todas as outras cores, e as outras cores apenas refletem aquilo que tem a sua cor ou branco. O restante permanecerá na penumbra. Ou seja, aquilo que eu disse antes, da cadeira azul vai refletir apenas o azul até a nossa visão. E branco, o restante se perde na penumbra. O grupo de louvor cantou aqui: Ele é a própria luz. Ele é a própria luz. Quem é a nossa luz? Em tempos de incerteza, a corrupção que toma conta do nosso país e do mundo, instituições que a maioria das pessoas talvez colocassem a sua fé
estão se demonstrando corruptas. A crise econômica, uma época nebulosa, uma época tumultuada, uma época em que cada passo que a gente dá tem que ser muito bem pensada, muito bem planejada. Jesus se apresenta a nós nesta noite como a luz. Ele se apresenta como a luz. Outra questão a ser analisada aqui é de que os raios de luz têm uma direção. Um exemplo disso são os espelhos, e mais tarde vamos falar sobre isso. O Salmo 36, 9b, é uma referência àquilo que Isaac Newton só iria desenvolver no século 17. Vejam bem, quantos mil anos depois, quantos séculos depois, Isaac Newton resolveu toda essa teoria. Lá no Salmo 36 já estava expresso isso. E o ser humano precisou depois usar toda a ciência, toda uma série de tecnologias para desenvolver. Para desvendar um mistério que já estava revelado na Bíblia. O nosso Deus criador de todas as coisas. O Isaac Newton criou a teoria da refração da luz. Podemos afirmar que o Isaac Newton criou a teoria da refração da luz? O Isaac Newton teorizou sobre ela. Mas quem criou a refração da luz? Quem fez a refração da luz? Quem fez com que isso existisse? E quem nos convida hoje, quem nos convida nesta noite a fazermos uma breve reflexão sobre isso? É esse Deus. É esse Deus que criou a luz, com a sua palavra, haja luz e houve luz, e esse Deus que criou você com a sua mão. É esse Deus que num dia de desespero da tua vida, que num dia de dúvida, que num dia de angústia, Ele te chamou pelo teu nome. E Ele te disse, tu é meu, vem aqui que tu é meu, vem cá que tu é meu, foi por ti que eu morri na cruz do Calvário. Esse mesmo Deus, um Deus grandioso, um Deus poderoso, se revela. O louvor que foi cantado aqui também, rompendo em fé, vou viver o sobrenatural. Vamos nos entregar nas mãos de Deus, irmãos. Vamos nos entregar, vamos nos colocar, vamos confiar em Deus. E deixar que Ele tome conta da nossa vida. O Salmo nos apresenta dois aspectos importantes da vida do homem. O primeiro ligado à escuridão da vida sem Deus, e está do verso 1 ao verso 4, que eu não li aqui, nós não fizemos a leitura. E o segundo aspecto associado à clareza e objetividade benéficas daqueles que deixam Jesus fazer morada nos seus corações. Nós podemos dividir o Salmo em duas aulas, do verso 1 ao verso 4, os aspectos das pessoas que negam a sua vida a Deus, e do verso 5 ao verso 12, os aspectos como é a vida daquela pessoa que confia em Deus, que se entrega, que entrega o seu coração a Deus. Na tua luz vemos a luz. A luz de Deus permite ao homem identificar os elementos bons e ruins. A luz de Deus dá o discernimento necessário. O homem é como se fosse o prisma de Newton, e Deus é como se fosse a luz branca. Essa luz, ao tocar o prisma, reflete as cores e ilumina todas as ações. O resultado disso são atitudes que promovem o bem e a vida. São atitudes que aproximam o homem de Deus. Ações que se distanciam do pecado, que condena o homem à morte eterna. Irmãos, pensem comigo. Nós somos o prisma. Newton, diz a história que Newton tinha uma pirâmide de vidro e refletiu a luz do sol nessa pirâmide e saíram 7 feixes de luz colorida. Imaginem que nós somos isso. Nós somos esse prisma, essa pirâmide. A luz de Deus refletindo em nós, ela faz com que a gente consiga identificar, a gente consiga selecionar, a gente consiga analisar separadamente cada uma das ações, separadamente cada um dos sentimentos. O reflexo de Deus na nossa vida, ele faz com que a gente consiga identificar, isso é o que Deus quer para mim, isso não é o que Deus quer para mim. Isso vai me fazer bem espiritualmente, isso não vai me fazer bem espiritualmente.
A luz de Deus na nossa vida faz com que nós tenhamos a clareza e com que nós consigamos identificar com nitidez cada circunstância, cada momento da nossa vida. É a luz de Deus que nos permite fazer isso aí. É a luz de Deus. Podemos tomar iniciativa própria, decisões por iniciativa própria? Podemos. Seremos bem-sucedidos? Duvido. Duvido. Talvez num primeiro momento tenhamos o maior sucesso da nossa vida. Mas o resultado de tudo isso é um resultado que me aproximou de Deus? Talvez é resultado que me deu sucesso apenas em algum aspecto. E na minha vida, na minha relação com Deus, na minha relação com o meu próximo, eu estou conseguindo identificar os elementos que compõem todas essas relações? Se tivermos um outro aspecto da questão da luz, se tivermos um espaço pintado internamente de todas as cores, e através de uma pequena abertura refletirmos apenas uma luz de cor amarela, por exemplo, das cores da caixa com clareza veremos apenas os espaços amarelos, os demais ficarão na penumbra. Quero convidar vocês a imaginarem comigo, bastante abstrato isso aqui, mas imaginem um espaço, um ambiente todo escuro, sem luz nenhuma, todo ele pintado colorido. Uma pequena abertura, e por aquela abertura a gente coloque uma luz amarela. Imaginemos que seja esse ambiente aqui. Listas coloridas na parede. Daquela luz amarela refletindo, nós veremos apenas o que for amarelo na parede. O que não for amarelo, nós não veremos. Ficará na penumbra, a gente não vai conseguir identificar elemento por elemento. Conseguem perceber isso aí? As outras cores nós não conseguiremos identificar. No entanto, se refletirmos a luz branca, todas as cores serão vistas. Deus conhece nosso pensamento. Deus conhece o nosso coração. Deus sabe de todas as coisas, de todos os nossos desejos. Se deixarmos o Espírito Santo iluminar nosso coração, Ele, na sua infinita misericórdia, nos mostrará o que devemos fazer. Ele vai identificar as cores, Ele vai nos mostrar o que devemos deixar de lado, o que não é apropriado a cada um de nós. Nós temos várias situações. A primeira situação posta aqui é da nossa vida como se fosse o prisma, onde a luz branca reflete e nos dá a clareza para identificarmos. Aqui nós temos uma outra situação, onde a luz branca identifica no íntimo da nossa relação, no íntimo do nosso relacionamento com Deus. Essa cor, ela nos leva a saber, a entender o que Deus quer para nós. O que Deus quer identificar, o que Deus quer ressaltar. Os espaços determinados por Ele. Por mais que o homem queira fugir da presença de Deus, não poderá. A luz, ela também é transmitida através de ondas, que se propagam em linha reta. Eu fui cortar o cabelo ontem. O cabeleireiro estava em pé, atrás da cadeira, cortando o cabelo. À frente, conversávamos e nos víamos pelo espelho. Eu sabia que ele estava me vendo, que ele estava olhando para os meus olhos. Como eu sabia que ele estava olhando para os meus olhos? O reflexo do espelho, veja bem, a luz branca reflete aquilo que o espelho reflete de nós. Aqui, o espelho vai refletir aquilo que a luz branca projetar no espelho. Ele vai refletir para nós, por isso que a gente vai conseguir identificar. Essa projeção, ela se dá em linha reta. Ele olhou para o espelho, no espelho ele olhou na altura dos meus olhos, e eu estava olhando para ele na altura dos olhos dele. Ou seja, a luz fez um ângulo nesse sentido aqui. A luz foi projetada em linha reta.
E daí eu fiquei pensando, eu estava cortando o cabelo, eu já tinha escrito alguma coisa e eu fiquei pensando, como é lindo o que Deus faz, né? Eu sei que Ele estava me olhando por causa da projeção da luz, todas essas questões, e daí eu me pus a pensar, eu consigo fugir da visão de Deus? Eu posso me esconder da visão de Deus? Onde eu estiver, a luz de Deus, ela vai me encontrar. O olhar de Deus, Ele vai me encontrar. Onde eu estiver, eu posso me esconder no mais profundo abismo, na caverna mais profunda que existir, eu posso me esconder. Mas lá o olhar de Deus vai refletir. Eu te pergunto, talvez tu estás tentando te esconder de alguma coisa. Talvez tu quer te esconder de alguma dificuldade que surgiu para ti. Talvez tu estás te escondendo de algum problema. Ou talvez tu estás tentando te esconder do próprio Deus. Nesse momento, nessa noite, Ele diz a ti que o olhar dele te encontra. O olhar dele te acha. O olhar dele te toca. E por mais escondido que tu estejas no íntimo do teu coração, tu vais perceber que Jesus te olha. Tu vais perceber que o Espírito Santo te toca. Com seu olhar meigo, suave. Com seu olhar de amor. Irmãos, o olhar de Deus, o olhar de Jesus, do Espírito Santo até nós não é um olhar que condena. Não é um olhar que nos julga. O olhar do Espírito Santo a nós é um olhar de amor, é um olhar que nos aproxima dele. E repetindo, por mais escondido que tu estejas, te sinta seguro no olhar de Cristo. Tu tens uma decisão para tomar essa semana, ou tu vais te ver numa situação em que uma decisão tu vais ter que tomar. Confia. Porque o olhar do Espírito Santo, o olhar de amor, Ele estará contigo naquele momento. O olhar de Deus, Ele vai te dizer, pode tomar essa decisão. Com amor, tu vais sentir confiança. Ele vai te dizer, não toma essa decisão. E com amor, tu vais sentir confiança. Nós não conseguimos escapar. Porque em linha reta, até nós, Deus nos olha. Não tem desvio, não desvia de nada. Ele nos olha. E Ele nos chama. Irmãos, o reflexo da luz permite ao homem diferenciar o que é bom daquilo que é ruim. O reflexo da luz de Deus também permite ao homem identificar no seu coração os sentimentos que nos aproximam de Deus e aqueles sentimentos que nos afastam de Deus, que nos levam à condenação. Viram bem? A luz de Deus, o reflexo da luz de Deus nos permite identificar o que é bom e o que é ruim. O reflexo da luz nos permite identificar aquilo que nos aproxima de Deus e aquilo que nos distancia de Deus, aquilo que nos leva à condenação. Mas o melhor de tudo é que o reflexo da luz de Deus, como eu estava dizendo, não nos permite que nos afastemos do seu olhar. O olhar de Deus para nós é o olhar daquele que entregou o seu único filho para morrer em nosso lugar. Não precisamos nos assustar, pois este olhar não nos condena, este olhar nos convida para que nos aproximemos dele
e nos entreguemos a Ele. Este olhar, Ele nos convida para que a gente se aproxime. Daqui a pouco vai ser feito um convite. Uns instantes vai ser feito um convite. E Jesus, Ele te convida para que tu te aproximes dEle. Para que tu dê um passo de fé, para que tu demonstres essa tua aproximação. Com amor, Ele te acolhe de braços abertos. Irmãos, entreguemos as nossas dificuldades, entreguemos o nosso coração, a nossa vida a Deus. Entregue tudo a Deus, pois Ele é o único que consegue iluminar as nossas decisões, iluminar as suas decisões, tranquilizar a sua alma e, além de tudo, no dia do seu retorno, te dar a vida eterna num lugar onde não precisa de sol, porque Ele é a própria luz. Num lugar que não precisa de sol, porque Ele é a própria luz. Imaginem um lugar onde não tem a doença, não tem a morte. Imagina aquelas pessoas que partiram antes de ti, que deixaram teu coração com um pedaço dele vazio, porque faltou, tu sente saudade. Pessoas que tu ama, pessoas que tu admira, que partiram. Imagina um lugar onde nós poderemos reencontrar essas pessoas. E mais do que isso, além de abraçá-las, não haverá mais a separação, não haverá mais a morte. Um lugar onde a doença não haverá. Um lugar onde a corrupção não haverá. Um lugar onde a crise econômica não haverá. Um lugar que não precisa nem de sol, porque o próprio Deus é o sol. O próprio Deus ilumina. Esse é o lugar que Ele tem preparado para cada um de nós. E é com este pensamento, é com este sentido que nós devemos viver. A esperança do retorno de Jesus, que também nós já cantamos essa noite. Irmãos, a mensagem de Deus aos nossos corações, ela é muito especial. A voz de Deus aos nossos corações, ela é muito especial. Não fechemos os ouvidos ao nosso Senhor. Não fechemos os ouvidos ao nosso Mestre. Não nos façamos de surdos à voz dele e de cegos à sua visão. Sabemos que Ele está nos acompanhando, sabemos que Ele está nos olhando. Confiemos nele. Para encerrar, qual é a luz que ilumina a tua vida? É a luz que reflete apenas uma cor? Ou tu enxerga apenas o mundo caótico? Ou tu enxergas o mundo como uma eterna festa e não te dá conta de que ambos têm as suas armadilhas? Qual é a luz que ilumina a tua vida? É a luz de apenas uma cor? Ou a luz que provém de Deus? A luz que reflete todas as coisas? Que nos momentos de perigo, nos momentos de incerteza, nos momentos de nebulosidade, Ele nos indica, Ele nos orienta. Nos momentos de alegria, Ele nos diz, pode festejar. Ele nos diz, vai com calma. Essa deve ser a luz que ilumina a nossa vida. Se tu ainda não tens certeza da luz que ilumina a tua vida, hoje é a oportunidade. Hoje é a oportunidade para nós entregarmos o nosso coração a Cristo. Os irmãos, podemos sentir a presença do nosso Papai Celestial aqui esta noite. A palavra dele se faz viva, nos alimenta, que nós possamos guardá-la no nosso coração. Que Ele fala com muitas pessoas que precisam, que nós possamos guardar essa palavra até nós ouvirmos a próxima. Amém? Nós desejamos uma
ótima semana abençoada no nome do Senhor Jesus. Agradecemos a presença de cada irmão, de cada irmã aqui que se fez presente. Nós estamos alegres, felizes. O choro não é de tristeza. O choro, muitas vezes, representa o nosso correr no meio do corredor. É o Espírito Santo tocando as nossas vidas. Amém, irmãos? Tenha uma ótima semana. Vamos levantar a nossa mão e dizer: Escola Bíblica Dominical, ano do crescimento, um ganhando mais um. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Uma ótima semana, uma abençoada semana a todos, no nome de Jesus. Amém?